uma história que até pelo nosso Salvador foi mencionada, de tão séria que é e tão viva e poderosa para os nossos dias. A história de uma pessoa que desobedeceu uma simples ordem da parte de Deus, né? Um grande passo foi dado, sair de Sodoma antes da destruição. O segundo passo era manter firme o propósito de obedecer a ordem de não olhar para trás. O que é que Deus pediu? Ao sair dessa cidade, não olhem para trás. Não era simples obedecer isso? Não era simples? Não olhem para trás. Jó capítulo 22, versículo 28, diz assim: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará ao teu favor. Determinando tu algum negócio, seja firme. O mal é que muitas pessoas não conseguem permanecer firme em seus propósitos, não conseguem ir até o final. Bem verdade é que no mundão aí fora, as pessoas estão sempre lutando para alcançar o primeiro lugar, estão sempre lutando para estar em evidência, para estar em primeiro lugar. Elas querem sempre estar nos píncaros do estrelato, querem sempre ter visualizações, querem ser conhecidas. As pessoas não estão se contentando com o segundo, terceiro e quarto lugar. Mas o lindo da palavra de Deus é que a ordem de Deus para nós, lá no dia de chegada nos céus, não vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele diz: tu, porém, vai até o fim. A ordem de Deus para nós é que nós prossigamos até o fim. Não há primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. A ordem é: vá até o fim. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte. Não é por um período de tempo, não é pela metade de um tempo. A ordem de Deus é até a morte. O segundo passo era só obedecer a ordem do Senhor. A história do pecado da mulher de Jó é transmitida pelo Espírito Santo com simples e poucas palavras. Olhou para trás. Olhou para trás. Escute bem. Aos olhos de muitos parece pouca coisa para merecer uma grande punição. Mas qual foi o pecado dela? Só olhou para trás. Foi pouca coisa para uma grande punição. Assim são as pessoas. Elas continuam ignorando os avisos. Elas continuam achando que existe pecadinho, que existe pecadão, né? Que existe uma mentirinha, que uma mentirinha é diferente de uma mentirona. Elas não procuram moldar o seu caráter, estar diante de Deus com uma postura diferente, estar diante de Deus com a forma em que Deus as chamou. Como o apóstolo Paulo disse: permaneçam naquilo em que vocês foram chamados. Permaneçam naquilo em que vocês foram chamados. Em Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: de sorte que hajam em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma pessoa sem visão do futuro sempre voltará ao passado. Quando a pessoa não tem visão do futuro, ela sempre quer voltar ao seu passado. Mas quando nós entregamos as nossas vidas para Cristo, Ele nos dá uma visão do futuro. O que o futuro nos aguarda. E aí nós permanecemos firmes. Por quê? Porque a proposta de Cristo é maior do que aquilo que ficou para trás. O apóstolo Paulo disse isso em Filipenses capítulo 3. Ele disse: uma coisa eu faço. Era o lema de Paulo. O que é que você faz, Paulo? Esqueço-me das coisas que ficam para trás. Olha que lindo, Bruno. Esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Paulo diz: eu tenho um alvo. Eu estou prosseguindo para o alvo. Então, quando você tem um alvo, você tem um futuro, você esquece as coisas do passado e continua andando em direção ao seu objetivo.
Foi pouca coisa para uma grande punição. Assim, algumas pessoas acham. Por quê? Porque estão acostumadas a levar uma vida de montanha-russa. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Mas quem tem um objetivo, quem tem uma meta, não volta para trás. Aquele hino é muito lindo, que eu peço para as meninas até ensaiar. Que diz, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Quem já teve um encontro real com Cristo, não volta para trás por mais nada. Quem já teve um encontro real com o Salvador, não se entrega às iguarias, não se entrega às iscas de Satanás. Meu irmão, eu ouvi uma frase que é muito linda, diz assim, ó: plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. O caráter da mulher de Jó foi essencial para que ela desobedecesse a Deus e tivesse esse resultado trágico. Quem sabe a vida da mulher de Ló fosse uma vida de contemplação, que gostasse de olhar para o passado, que gostasse de olhar para as coisas que deixou para trás. Então, quando você tem um mau costume dentro de sua casa, se você não elimina aquele mau costume, você vai levar também para a casa dos outros, sim ou não? Porque tem gente que às vezes pensa que o que ele faz em casa, ele pode fazer na casa de qualquer um. Então, quem se encontra com Cristo, os maus costumes desaparecem. As coisas ruins do ser humano, o apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. E esta mulher rejeitou a advertência, o aviso. Avisos não são retaliações legalistas de um Deus irritado. Tem gente pregando por aí, não, o nosso Deus é amor. É amor, mas esquece de dizer também que ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas não é um amor que tudo permite, que tudo aceita. Não, isso aí é escravidão. Então tem gente dizendo assim, tem igreja que gostam de chamar os pastores de legalista. Agora a moda na boca de gente que não se converte, na boca de gente que tem o espírito da mulher de Ló, que está no culto aqui no domingo, mas amanhã já está olhando para trás e voltando lá para Pociga onde estava, é chamar pastores de legalistas. É querer colocar, o meu Deus não é esse Deus aí que esse pastor está pregando. Irmãos, escute, avisos de Deus não são restrições legalistas de um Deus irritado que é contra a nossa diversão, não. Avisos são expressões da misericórdia e sabedoria de Deus, que nos são dadas para o nosso próprio bem, para nos proteger do pecado e suas consequências. Quando você vem à igreja e você ouve a palavra de Deus, é Deus querendo te proteger do pecado e das consequências dele. Não é porque Deus Deus me proíbe isso, Deus proíbe aquilo. Deus não te proíbe de nada. Deus apenas te orienta. Deus apenas dá a palavra, como ele disse para a mulher de Ló. Mas a decisão quem tomou foi ela. Ele disse, não olhe para trás. Quando vocês saírem dessa cidade, eu vou fazer chover fogo e enxofre. Mas eu quero colocar um detalhe na vida de vocês: não olhem para trás. Nós vivemos uma geração que não consegue ir até o fim dos seus propósitos. E quem fica muito contemplando o mundo e as dores do mundo não vai prosseguir. Deus te chamou para uma vida de vitória. Deus te chamou para uma vida de conquistas. Mas ele diz, esquece as coisas do mundo. Joga isso para fora, para longe da sua vida. Eu estou advertindo vocês para proteger do pecado e suas consequências. A mulher de Ló tipifica aqueles que servem a Deus só de aparência, mas quando o coração for convocado e colocado à prova, aí o caráter se revela. Porque tem pessoas que servem a Deus de aparência, mas quando Deus coloca a prova para fazer o coração externar verdade, aí a gente descobre quem é a pessoa. Aí você descobre quem é uma pessoa. O coração dessa mulher foi colocado à prova de uma simples forma, dizendo que não olhe para trás.
Essas duas cidades eram um antro de iniquidade. Estavam localizadas não muito longe de Hebrom, onde residia Abraão, e de Jerusalém, onde residia Melquisedeque. Passaram-se 400 anos, desde o dilúvio, quase ao alcance da memória de algumas pessoas que ainda viviam. Apesar disso, já se haviam esquecido da lição da destruição cataclísmica da raça. Fazia pouco tempo, 400 anos. Ainda tinha gente contando, ainda dando testemunho da história, de como Deus tinha destruído da primeira vez. Estava recente, mas algumas pessoas já tinham esquecido. E achavam que Deus tinha mudado. Porque é assim, né? Pessoas que acham que Deus mudou. Estava recente ainda, mas na memória de muitas pessoas já haviam esquecido da lição da destruição cataclísmica da raça. E Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, a fim de reavivar a memória dos homens e adverti-los da ira de Deus que está reservada aos ímpios. Mas no coração dela, só uma olhadinha não faz mal, pensava ela. Thomas Brooks disse: no momento em que um homem começa a pensar que sabe mais do que Deus, e que Deus não tem a intenção de fazer algo quando faz uma ameaça, sua alma corre perigo. Quando a Escritura nos adverte, tem gente que pensa, não, é só uma história ali, é só na Bíblia mesmo, não acontece não. Não acontece não. Não, é só na Bíblia que está ali, isso aí é só uma história que está lá contada, não passa disso, né? A mulher de Ló, ela estava a ponto de chegar ao abrigo seguro com sua família. Passando ali no meio, ali tragando o nauseante ar sulfuroso, seguiu freneticamente seu marido através da fumaça, chovendo fogo e enxofre do céu, e ele saindo da cidade. Talvez estivesse assustada com a parada brusca da precipitação de fogo que rasgou o céu sombrio daquele amanhecer. Que cena, hein? A pessoa saindo e passando. Talvez tenha sido o barulho do fogo, como de trovão caindo sobre as casas de seus vizinhos e os telhados dos prédios conhecidos na cidade, que fizeram-na virar-se para ver. Instantaneamente seus olhos captaram a cena aterrorizante e o seu corpo mortal se desintegrou. Sua desobediência foi imortalizada em grãos de sal. As ordens de Deus são firmes. Davi disse que as ordens de Deus, elas estão eternizadas no céu. Salmo 119. Tem um versículo que diz assim: a tua palavra é eterna, para sempre ela está firmada nos céus. A palavra de Deus não é bamba, a palavra de Deus, ela é firme. A pergunta é: por que a esposa de Ló olhou tão estupidamente para trás? Possivelmente pela razão mais familiar a nós mesmos, ela era profundamente humana. Como ela, frequentemente recebemos instruções claras de Deus e ainda nos sentimos amedrontados, incertos a respeito de para onde Deus está nos levando. Tem pessoas que você mostra na Escritura o que Deus tem para realizar, o que Deus vai fazer, o que Deus promete, o que Deus é poderoso para fazer. O apóstolo Paulo escreveu isso na carta à igreja em Éfeso, capítulo 30, versículo 20, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Às vezes você olha para a situação, é cataclisma, você olha para a situação e às vezes dentro de você, o teu interior quer fazer com que você desacredite das promessas de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo vem para nos
influenciar a não desistir. As instruções claras de Deus para as nossas vidas é eternizada na história dessa mulher, dizendo: Luiz Carlos, eu tirei você da vida promíscua, não olhe para trás. Fulano de tal, eu arranquei você da cachaça, não olhe para trás, não volte. Arranquei você da prostituição, não volte para trás. Arranquei você do tráfico de drogas, não volte para trás. Arranquei você da vida promíscua, de mentira, de engano, não volte atrás. São estes os alertas de Deus para a nossa vida. Você está olhando para trás enquanto deseja ou desejando o que deixou, enquanto tenta mover-se diante para um relacionamento mais profundo com Deus? Esta é a pergunta do Espírito Santo. Você está olhando para trás, desejando o que deixou, enquanto tenta mover-se adiante para um relacionamento mais profundo com Deus? Você está tentando fazer assim? Tentando ir de encontro a um relacionamento mais profundo com Deus, mas olhando para o que deixou? A clara advertência de Jesus para nós é: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Então qual é a saída que eu tenho? Pergunte para mim, pastor, qual é a saída que eu tenho? Aumenta o volume, pergunte, pastor, qual é a saída que eu tenho? Diga para o seu irmão: confiar em Deus. Porque às vezes Deus está dizendo: larga isso, mas nós estamos tão apegados, tão apaixonados, a gente pensa: se eu largar eu vou morrer, se eu largar eu vou perder, se eu largar é o meu fim. Tem gente que pensa assim. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha as 3 funções de João 10: roubar, matar e destruir. E eu até pensei: eu não sei fazer nada, traficar, roubar, e agora eu vou para a igreja, como é que eu vou viver? Como é que eu vou me manter? Foi a dúvida que o diabo colocou na minha cabeça. Mas eu achei homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que disseram para mim assim: meu presbítero Vanguilson, confia que Deus vai abrir uma porta para você. Quando as dúvidas surgirem, deixe o Espírito Santo continuar falando ao teu coração, dizendo: confia no Senhor. Salmo 16:20 diz: o que atenta prudentemente para a instrução prospera, e o que confia no Senhor é bem-aventurado. Salmo 28:25 diz: o cobiçoso levanta contenda, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem está escutando? Salmo 29:25, o temor do homem se transformará em laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O que é que eu tenho que fazer? Confiar no Senhor. Se o Senhor mandou você rejeitar, se o Senhor mandou você jogar fora, é porque Ele tem algo maior para fazer na sua vida. Confiar. A única saída para esse dilema é confiar nele, mesmo com os nossos temores. Você não pode progredir com Deus se estiver desejando o que ficou para trás. Participa do culto e diz para o seu irmão: você não pode progredir com Deus. Diga para ele: você não pode progredir com Deus. Diga para ele: você não pode progredir com Deus se estiver desejando o que ficou para trás. Viu? Você pode progredir por conta própria, mas o que é lutado, conseguido na pilantragem, no engano, no 7-1, como diz aí fora, do jeito que vem rápido, vai embora rápido. Mas com Deus não. Com Deus é progresso. E aquilo que Deus dá, aquilo que Deus edifica, aquilo que Deus coloca na sua vida, não tem demônio que venha arrancar aquilo que Deus entrega na sua mão.
A narrativa não tem detalhes, mas sua ação e as suas consequências de sua ação. Essa narrativa não dá detalhes, mas dá detalhes da ação. As consequências são demonstradas na ação tomada pela mulher de Ló. Não sabemos porque ela olhou para trás. Mas há diversas sugestões, diversas opiniões. E eu quero até compartilhar com os irmãos. Sugestões como apego, afeto pela cidade. Oh, meu Deus. Coitada. Apego, afeto pela cidade. Curiosidade em ver o que está acontecendo com a cidade. Distração criada pelo barulho e a chuva de fogo sulfuroso. Talvez o espetáculo foi tão terrível que ela quis ver com os próprios olhos. Ela desacreditou e ela quis ver com os próprios olhos, Arthur. Olha, quando Deus disser algo para você, não duvide não. Não duvide não. Os alertas de Deus são muito poderosos para a nossa vida. A esposa de Ló pagou o preço por ignorar o alerta dos anjos de fugir sem olhar para trás. Porque tem gente que pensa que pode adorar a Deus e namorar com o diabo. Tem gente que pensa que só vir à igreja já resolveu tudo. Ignora os alertas da palavra de Deus. Ignora os conselhos do Senhor. Ignora o que Deus está instruindo para o seu benefício. E todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, nós estamos correndo tremendo perigo. E em tudo. Porque, como eu disse no início da pregação, as exortações de Deus não é para te privar de nada, é para te proteger das ações do pecado e das causas do pecado na vida do ser humano. Aí às vezes a gente cita um texto da palavra de Deus para alguém, aí a pessoa diz assim: você viu o que é que o pastor falou? Ele não diz assim: você viu o que estava escrito? Ele diz assim: você viu, você ouviu o que o pastor falou? Mas ele não diz, não, ele falou a palavra, não é ele que está falando, é a palavra de Deus que está instruindo a gente. E nós corremos perigo, irmão, quando nós ignoramos a palavra de Deus. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Não adianta você dobrar o joelho e ser desobediente à palavra de Deus. Isaías 5:24, escute isso aqui, era um alerta do profeta contra os falsos sacerdotes, contra os falsos ensinos. Olha o que é que o profeta Isaías diz no capítulo 5, versículo 24: pelo que como língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como a podridão e a sua flor se esvaecerá como o pó, pois rejeitam a palavra do Senhor. Isaías 28:15 disse assim, ó, para o desobediente, para aqueles que Deus está alertando, para aquele que Deus está dizendo, não olhe para trás. Olha o que é que diz Isaías 28:15: fizeram aliança com a morte e com o inferno fizeram um acordo. O que desobedece à palavra de Deus. Toda desobediência é aliança com o inferno. Jeremias capítulo 8 diz assim: os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitam a palavra de Deus. Quando a gente fala de obediência, dá para escutar mosquito voando dentro da igreja. Porque tem igreja por aí que é pregação só que bajula crente. Pregação para bajular desobediente. Pregação para bajular a pessoa. Ah, não pode falar isso porque senão fulano de tal não vem mais na igreja. Fulano de tal vai embora da igreja. Irmão, as ordens de Deus não são para que venhamos constranger ou tirar a nossa diversão e alegria.
as ordens de Deus são para nos privar da morte e do inferno. Deus pune a desobediência para que sirva de exemplo para nós. Ei, Deus não é pai como você é, que o seu filho transforma a sua casa num furacão de bagunça, numa extensão de um inferno, e você olha para o seu filho e diz assim: olha que menininho engraçadinho. Não. Deus é um pai que exige respeito e obediência. Talvez não sei como você cria seus filhos, mas comigo o negócio é diferente. Romanos 14, 4, Paulo disse assim, ó: porque tudo que antes foi escrito, escuta isso, irmão, porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. O que foi escrito não foi para a gente se admirar. Olha que texto lindo. Olha, mas a Bíblia é tão linda. Não, é para o nosso ensino. Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ei, Deus não é um velhinho tossindo, não. Está dizendo que a ira de Deus vem é sobre os desobedientes. Ai, meu Deus. Quando ela desobedeceu, transformou-se num exemplo pungente de desobediência que produziu uma reação indesejada. Você sabe qual é meu medo, Tamara? Eu estar pregando aqui e minhas filhas dizer assim: ó, e está pregando o que não vive. Tem gente que não se preocupa com isso, não. Sabia? Tem gente que se preocupa com isso, não. Olha aí, está pregando aí, mas lá em casa é um leão. Minha mãe é oprimida. Porque tem gente que é bom com o microfone na mão, mas fora dos bastidores, se a mulher abrir a boca para entregar, só o sangue. É santa aqui, ó. Uma frase que eu ouvi há 30 anos. Na igreja é um santão, na rua é um embrulhão e em casa é um leão. Eu tenho medo disso. É por isso que o que eu sou aqui, elas estão aí, ó, de testemunha. O que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. Não mudo. Sou do mesmo jeito. Quem quiser me engolir, que engula assim mesmo. Então não tem esse negócio, é ali, é assim, e em casa é assado. Não, é do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque quem quer, sempre receberá. Quem faz o que quer, sempre receberá o que não quer. Quem vai aonde deseja sem direção, chegará a lugares indesejados. Quem faz sempre o que quer, só vai receber o que não queria. Quem vai para tudo que é lugar sem direção, desobediente, vai chegar também aonde não desejaria estar. Deus estabeleceu regras para os santos. Para os santos. Então, a esposa de Ló virou-se para olhar a cidade de Sodoma, que estava em chamas. Talvez, apegada ao passado, ela não estava preparado para abandoná-lo completamente. Apegado ao passado. Aprenda essa lição. Não tente seguir a Deus estando aprisionado ao passado. Não será possível fazer progresso com Deus enquanto você estiver carregando partes do seu passado. Jesus disse isso em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como eu servir a Deus apegado ao passado, Arthur. Tem não. Não tem como você progredir preso ao passado. Quem está entendendo? Deus te trouxe aqui para te libertar do teu passado nessa noite.
Deus te trouxe aqui para sepultar o teu passado. Daqui para frente vão ser coisas novas. Daqui para frente são sonhos novos. Daqui para frente são realizações novas. Daqui para frente coisas novas vão acontecer. Só os crentes que acreditam, levanta a mão para receber. Fecha a tua mão, recebe e glorifica o nome do Senhor. Abandona esse mal de pode naufragar. Não tem um hino da harpa que diz: abandona já de uma vez esse proceloso mar, onde podes naufragar. Do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Sai da cidade, mulher de Ló. Não olha para trás. Aprenda essa lição. Não tente seguir a Deus estando aprisionado ao passado. Não será possível fazer progresso com Deus enquanto você estiver carregando partes do seu passado. Jesus deu essa ideia. Em João 6, em Mateus 6, 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem se apegar ao passado, porque não importa o quanto forte é, você não tem como segurar, porque ele já foi. Você sabe que depressão é muito excesso de passado. Tem gente que fica presa ao passado e vive triste. Ah, porque eu não realizei isso. Ah, porque quando o arco-íris era preto e branco, era tão boa a minha vida. Presa ao passado, não consegue romper para o futuro e um destino melhor. Por mais forte que você seja, você não vai conseguir segurá-lo, porque ele já passou. A lição que esse texto nos traz é: leve do passado apenas o aprendizado. Às vezes, o apego ao passado nos impede de seguir em frente. Apego ao passado pode nos privar das belezas do presente e das esperanças do futuro. Não olhe para trás. Tem gente que é apegado à mesquinhez. Olhe para mim. Eu não vejo um versículo na Bíblia que me mande olhar para a direita, olhar para a esquerda ou olhar para trás. Me manda eu prosseguir. Me manda eu prosseguir. Escute isso aqui, 2 Crônicas, capítulo 20. Conta a história que 3 reis vieram contra Josafá. E o rei pôs-se a orar. E aqui é uma das orações mais lindas que eu já contemplei na Escritura. Escutem-me, por favor. O versículo 12 do capítulo 20, ele disse assim: ó, o Senhor nosso Deus não o julgará? Pois em nós não há força alguma contra essa grande multidão que se aproxima. Porém, os nossos olhos estão olhando para o Senhor. Salmo 34, versículo 5, Davi diz: eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Aí Davi diz: olhai para Ele e sede iluminado, os vossos rostos não vão ficar confundidos, porque clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou da destruição. Salmo 123, versículo 1, a ti que habita nas alturas, eu elevo os meus olhos, como os olhos dos servos estão olhando para as mãos dos seus senhores, e como os olhos das servas estão olhando para as mãos das suas senhoras, assim os meus olhos estão postos em ti, até que tu tenha misericórdia de mim. No Salmo 141, Davi dá um testemunho acerca de sua situação, e no versículo 7 ele diz assim: assim como quando alguém sulca e lava a terra, assim estão os meus ossos espalhados à boca da sepultura, porém os meus olhos te contemplam, os meus olhos olham para ti, até que tu tenha misericórdia de mim. Isaías 40, versículo 26, é uma ordem imperativa de Deus: levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas essas coisas? Isaías 45, 22, olhai para mim, sereis salvo, vós e os confins da terra. Daniel capítulo 4 conta a história que Deus mandou uma palavra, um decreto contra o rei Nabucodonosor, e Deus mandou Daniel entregar a mensagem. No versículo 34, Daniel disse: olha rei,
trata o povo com mansidão, trata o povo com benevolência, pois surgiu uma palavra ao teu respeito, tu vai perder o entendimento, tu vai comer capim com jumento. Ao cabo de um ano, Deus enviou a palavra e esperou um ano. Ao cabo de um ano, Nabucodonosor perdeu o entendimento, foi pastar no campo, cresceram pelos, como pelos de águia sobre ele, como penas. Ele perdeu a consciência, estava pastando no meio dos animais, mas não está lá no relampeio de consciência. Quando ele voltou à consciência, ele diz: então eu ergui meus olhos para o alto e glorifiquei o Deus que vive para sempre. Se você continuar olhando para essa terra, você não vai ver prosperidade. Se você continuar olhando para a dificuldade, você não entrega dízimo, você não entrega oferta, você não será uma pessoa feliz, você não terá prazer enquanto você olhar para esta terra. Mas quando você passa a olhar para o autor e consumador da tua fé, há esperança. Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Vida moribunda só olha para trás. Vida moribunda só olha para trás. Saudade dos tempos da brilhantina, a pessoa diz. Mas a ordem de Deus é: não olhe para trás. Assim como no exemplo de Sodoma, os ímpios são alertados a abandonarem sua iniquidade por meio do exemplo da mulher do justo Ló. Os justos são alertados a não abandonarem sua justiça. Ela olhou para trás, por detrás dele, e assim desobedeceu uma ordem expressa. Provavelmente, escute, irmã, a mulher de Ló ansiava por sua casa e seus bens em Sodoma, relutando em deixá-los. Cuidado. Cuidado se esse espírito não permeia a sua vida. Você ama mais as coisas do que aquele que faz com que elas venham até a sua vida. Jesus, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Tem gente buscando as demais coisas e esquecendo o reino e a sua justiça. Tem gente que é preocupado só com as coisas. E a Bíblia diz que o inferno e a perdição nunca se farta. Tem gente que não se farta. Talvez ela estivesse aprisionada aos seus bens. Talvez ela estivesse aprisionada às suas coisas. A mulher de Ló ansiava por sua casa e seus bens, e hesitava, talvez, em deixá-los. Cristo sugere que esse foi o pecado dela. Está muito apegada às suas coisas. O ato de olhar para trás evidencia uma inclinação a voltar. E por isso, o Salvador a utiliza para alertar contra a apostasia de nossa profissão de fé cristãos. Todos nós renunciamos o mundo e a carne e voltamos os nossos rostos para o céu. É um alerta de Deus para nós nessa noite. Viu? É um alerta de Deus. Deus não se impressiona com as palavras bonitas que você posta no Facebook, não. E deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que Deus não tem Facebook, esquece. Deus não tem WhatsApp para você botar a mensagem: estou passando aqui para agradecer ao Senhor. Está esperando uma curtida de Deus na tua postagem? Postar cartazinho com versículos bíblicos. Até o diabo cita a Bíblia. Deus está dizendo: não olhe para trás. Não olhe para trás. Todos nós renunciamos o mundo e a carne e voltamos os nossos rostos para o céu. Estamos na campina em aprovação. Estaremos em risco se voltarmos aos interesses que professamos ter abandonado. Uma vez que é perigoso olhar para trás, avancemos sempre em direção ao autor da nossa fé. Diga para o seu irmão: é perigoso olhar para trás. Diga para ele. Meus irmãos, durante séculos, eu estava lendo uns livros de história. Durante séculos existiu uma formação peculiar de rocha cristalina e quebradiça que era associada por tradição
a história da esposa de Ló. Flávio Joséfo, no livro Antiguidade, ele faz menção a essa formação, e ele declarou: essa estátua ainda existe no seu tempo, e que ele mesmo, Flávio Joséfo, tinha visto essa estátua. Clemente de Roma, Irineu e Benjamim de Tudela também escreveram sobre esta estranha formação como visível nos seus dias. Mas autores posteriores declaram que a mesma tinha deixado de existir. Flávio Joséfo diz: eu vi essa formação rochosa. Daí historiador Flávio Joséfo diz: eu vi. Talvez a existência dessa estátua tinha sido usada como lição para a demonstração de Cristo aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado quando o coração da gente fica com saudade, viu? Cuidado quando o coração da gente não está cheio do Espírito Santo, fica cheio de saudade das coisas mundanas, cheio de saudade de voltar ao passado. Cuidado. Lembra da demonstração do próprio Jesus aos seus discípulos. Ele estava demonstrando aos discípulos que a situação era a mesma. Ele diz: vocês lembram da história da mulher de Ló? Deus está mandando vocês escapar por um caminho e não voltar mais por ele. Lembrem da mulher de Ló. Esse acontecimento tornou-se proverbial, pois os homens costumavam dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, quando advertiam uns aos outros a tirar Sodoma do coração. Meu presbítero João Paulo, isso virou, foi um provérbio. Quando as pessoas, olha, a partir de hoje, quando alguém estiver apaixonado e lembrando de alguma coisa, você diz assim, ó: lembra da mulher de Ló. Quem está entendendo diz amém? Viu? Uns que gostam de viajar por aí, botar um sertanejozinho, um forrozinho para ouvir, né? Botar uma musiquinha romântica do Valdir Soriano, Lindomar Cartilho. O Espírito Santo vai falar: ei, lembra da mulher de Ló. Era um provérbio que eles usavam uns para os outros, sabe o quê? Instruindo a tirar Sodoma de seus corações, a fim de evitar um julgamento desnecessário. O que é que Deus olha? Deus olha o coração. A desobediência à voz de Deus fez com que ela ficasse paralisada. Morreu no mesmo lugar. Você pode ver. Encontra com um crente desobediente daqui a 10, 15 anos, como ele está do mesmo jeito. Encontra com um desobediente. E aí, como é que está? Acabou. Como é que está o casamento? Acabou o casamento. Tem os meninos, o menino está tudo perdido. Ixi, misericórdia, só tem tragédia para contar. Não tem bênção para contar. Daqui, eu estou com 30 anos pregando o evangelho. Tem uns crentes que eu encontro com eles, eles só contam tragédia. Só contam fracassos. Não progrediram. Por quê? Coração da mulher de Ló. Todo tempo olhando para trás. E quem desobedece a Deus fica paralisado. Não progride. Não reclame. Se você que não entrega seu dízimo direito, as coisas começarem a dar para trás, não vá culpar Deus, não. É a sua desobediência para com Deus. Não é para com o pastor, não. É para com a palavra de Deus. Porque você deixa de ouvir a palavra para ir pegar a instrução de desviado, que no YouTube está cheio de desviado, pregando contra dízimo, pregando contra a oferta, pregando que Jesus não existe. E vocês e muitos aí estão indo lá dar ouvido, esquecem de ler a palavra. Cuidado para vocês não ficarem paralisados no tempo, sem avançar. Morreu no mesmo lugar. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11, 22. Eu vou encerrar. Portanto, considerem a bondade e a severidade de Deus. Olha o que é que diz aqui, ó. Romanos 11, versículo 22. Deus é bom, mas Deus é severo. Deus é bom, mas Deus também é severo. Sabe o que é isso? Bondade para com Ló, severidade para com a esposa dele, que olhou para trás.
É por isso, casais, que nós temos que nos confrontar uns aos outros, a nos tornarmos melhores a cada dia. Marido trabalha, mulher pergunta: recebeu o pagamento? Entregou o dízimo? Não. Você tem vergonha na cara, não? Eu não me envolvo, ô Safira. Deus deveria ter poupado ela por causa de Ló. Poupou? Poupou? Bondade para com Ló, severidade para com a esposa desobediente. Cuidado, Deus pode ser bom para a esposa e ser severo com o marido desobediente. Ser bom para o esposo e severo com a esposa desobediente. Tome por exemplo o que nós estamos lendo nessa noite. Romanos 11, 22. Considerem a bondade de Deus, mas considerem também a severidade de Deus. Deus é bom, mas Deus também é severo. Embora ela estivesse muito próxima de um homem justo, embora fosse melhor do que os seus vizinhos, e embora a sua libertação de Sodoma fosse um momento de misericórdia diferenciada, ainda assim, Deus não tolerou a sua desobediência. Pois os grandes privilégios não nos protegerão da ira de Deus, se não nos aproveitarmos cuidadosamente e fielmente. Essa estátua de sal deveria nos convencer, uma vez que, então, perigoso é olhar para trás. Em Lucas 9, 26, 62, Jesus disse assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. O único obstáculo para a mulher de Ló foi sua obstinação, sua desobediência. Qual foi o único obstáculo para a mulher de Ló? Diga comigo: desobediência. Tem alguma mulher de Ló aqui em nosso meio? Deus foi bom para com Ló, mas foi severo com a mulher. Deus pode ser bom para a mulher e ser severo também para com o marido. Guardem o que vocês ouviram. Não é mais tempo da gente parar e descansar nas nossas negligências. É tempo de buscar o Senhor. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de parar, ficar estático, estagnado. É tempo de levantar, buscar o Senhor, caminhar para a casa de Deus, cumprir os votos com Deus, ser obediente a Deus e a sua palavra. Porque Deus é bom, mas Deus também é severo.